Lucas 1, 1 a 80. Lucas 1 asterisco. Muitos já se intrometeram em traçar a história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, transmitida por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e se tornaram ministros da palavra. Por essa razão, excelentíssimo Teófilo, decidi também eu, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde o princípio, escrever-te um relato ordenado, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Houve em Cesareia, na Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia à classe de Abias. Sua mulher, chamada Isabel, era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de coração a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Contudo, não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam em idade avançada. Certo dia, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus, na sua vez de ministrar. Seguindo o costume dos sacerdotes, foi escolhido por sorteio para entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Toda a congregação do povo estava do lado de fora, orando, durante a hora da oferta do incenso. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e um temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, a tua súplica foi ouvida. Tua mulher, Isabel, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ele será motivo de alegria e exultação para ti, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca beberá vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele trará de volta muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E, antes que o Senhor viesse, ele iria adiante do Senhor, com o mesmo espírito e poder de Elias, para reconciliar os pais com os filhos e os desobedientes com a sabedoria dos justos, preparando assim o povo para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como saberei que isto acontecerá? Sou velho, e minha mulher também já está bem avançada em idade. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que está na presença de Deus. Fui enviado para falar contigo e trazer estas boas novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, por não teres crido nas minhas palavras, que se cumprirão a seu tempo. O povo estava esperando Zacarias, e admiravam-se de que ele se demorasse tanto no santuário. Quando finalmente saiu, não podia falar com eles, e eles entenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Gesticulando, permaneceu mudo. Assim que terminou o seu tempo de serviço, Zacarias voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e, por 5 meses, escondeu-se, dizendo: O Senhor fez isso por mim nos dias em que se propôs tirar a minha humilhação perante o povo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem comprometida a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Salve, agraciada. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar que tipo de saudação seria aquela. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você encontrou graça diante de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai,
e ele reinará para sempre sobre Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Até Isabel, sua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, pois nada é impossível para Deus. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Naqueles dias, Maria partiu e foi para a região montanhosa, para uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê moiou em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Mas como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Pois, assim que a voz da tua saudação ressoou em meus ouvidos, o bebê em meu ventre moiou de alegria. Bem-aventurada aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então Maria disse: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se de geração em geração sobre os que o temem. Ele manifestou a força do seu braço, dispersou os que eram soberbos em seus corações. Derrubou poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Deu saciedade aos famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos antepassados, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Muitos já se dedicaram a redigir um relato sobre os acontecimentos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e se tornaram ministros da palavra. Eu mesmo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o princípio, decidi também redigir um relato pormenorizado para você, excelentíssimo Teófilo, para que você possa ter a certeza das coisas em que foi instruído. Houve em Cesareia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao turno de Abias. Sua mulher era descendente de Aarão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de coração a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Contudo, não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já eram avançados em idade. Certo dia, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus, no turno de sua classe. De acordo com o costume sacerdotal, coube-lhe por sorteio entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava do lado de fora, orando, na hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua súplica foi ouvida. Sua mulher, Isabel, lhe dará um filho, e você lhe porá o nome de João. Ele será motivo de alegria e exultação para você, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor.
Ele nunca beberá vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E ele irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para fazer reconciliar os pais com os filhos e os desobedientes com a sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: Como saberei que isto acontecerá? Sou um velho, e minha mulher também já está avançada em idade. Respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que está na presença de Deus, e fui enviado para lhe falar e trazer estas boas novas. E eis que você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas acontecerem, por não ter acreditado em minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. O povo estava esperando por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando ele saiu, não conseguia falar com eles, e eles entenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Acenado para eles, Zacarias permaneceu mudo. Passados os dias de seu serviço, ele voltou para casa. Depois desses dias, sua mulher Isabel concebeu e, por 5 meses, escondeu-se, dizendo: Assim o Senhor agiu comigo nos dias em que se propôs tirar de mim o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Salve, agraciada. O Senhor está com você. Maria perturbou-se com essas palavras, questionando o que significava aquela saudação. Então o anjo lhe disse: Não tema, Maria, você encontrou graça diante de Deus. Eis que você conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem e não me uni a nenhum homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, o criança que nascer será santo e será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, também já concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam estéril. Pois nada é impossível para Deus. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi às pressas para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê lhe saltou no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Em alta voz, exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Mas como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois, assim que a voz da sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê em meu ventre saltou de alegria. Bem-aventurada aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor se cumprirá. Então Maria disse: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se de geração em geração sobre os que o temem.
Ele manifestou a força de seu braço, dispersou os que eram soberbos em seus corações. Derrubou reis de seus tronos e exaltou os humildes. Deu fartura aos famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Ajudou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos antepassados, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor lhe tinha mostrado grande misericórdia, e alegraram-se com ela. No 8º dia, vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe, Isabel, interveio: não, ele será chamado João. Mas, disseram eles, ninguém em sua família tem esse nome. E fizeram sinais ao pai dele, perguntando que nome ele queria que o menino tivesse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Todos ficaram admirados. Naquele momento, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e em toda a região montanhosa da Judéia se falava dessas coisas. Todos os que ouviam, guardavam-nas em seus corações, perguntando: quem, pois, será este menino? A mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e redimiu o seu povo. Fez surgir um poderoso Salvador para nós, na casa de Davi, seu servo. Conforme prometera há muito tempo por boca de seus santos profetas. Para nos salvar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para demonstrar misericórdia a nossos antepassados e recordar o seu santo pacto. O juramento que fez ao nosso pai Abraão. Nos conceder que, libertos da mão de nossos inimigos, possamos servi-lo sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Pois irá adiante do Senhor, preparando o seu caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão dos seus pecados. Graças à terna misericórdia de nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e para guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. E Zacarias, seu marido, estava na casa de seu pai. E todos os seus parentes que ele estava com ele desde que ele o observou e observou seus parentes. E ele era um sacerdote na ordem de Abias, e sua mulher era uma das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E ambos eram justos perante Deus, andando em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor sem repreensão. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos estavam avançados em seus dias. E aconteceu que, quando estava no seu turno de servir como sacerdote perante Deus, segundo o costume do sacerdócio, caiu a sorte que lhe coubesse entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E toda a multidão do povo orava lá fora na hora da oferta do incenso. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias perturbou-se com a sua visão, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel,
tua mulher, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E ele andará diante dele no espírito e poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. E Zacarias disse ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher também está avançada em seus dias. E o anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, que estou diante de Deus, e fui enviado para falar contigo e para te trazer estas boas novas. E eis que serás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no seu tempo. E o povo esperava por Zacarias, e maravilhavam-se de que ele se demorasse no santuário. E quando ele saiu, não lhes podia falar, e eles compreenderam que ele tinha visto uma visão no santuário, e ele lhes fez sinais e permaneceu mudo. E aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa.